Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1037. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da quinta-feira, 12 de março de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, tarifado em 15%. E muito preocupado. O professor Bagdadi está preocupadíssimo com o cenário internacional. Tem tido noites de insônia e ele acaba desabafando conosco aqui todos os dias no bate-papo do Petit Jornal. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 1037. Mais um Daniel de agitadíssimo, né, no cenário de guerra, né? Mais uma vez, obviamente vai dominar a nossa pauta aqui. Deixo as boas-vindas, Daniel, a todo mundo que acompanha a gente, pessoal que acompanha a gente pelo YouTube, quem acompanha a gente pelo podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora, tem muita gente chegando agora por causa do cenário de guerra, o que é natural, lembra de se inscrever, né, no canal do Petit Jornal no YouTube, se inscrever se você ouve a gente pelo Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, onde quer que seja. Siga o canal do Petit Jornal, porque isso faz o nosso podcast chegar a mais gente, né, o trabalho que a gente desenvolve aqui, e isso pode ajudar muito, né, de fato, a fazer o Petit Jornal. Daniel, antes de a gente começar a nossa pauta, eu só queria dar um recado que eu acho importante os nossos ouvintes saberem. Vocês sabem que nós somos parceiros da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Daniel, a Alura está com 35% de desconto, até 35% de desconto em todos os planos, se você utilizar o link que está na descrição desse episódio. A gente sabe, Daniel, como é que tecnologia é importante para todo mundo, né? Para sua inserção profissional, para sua reinserção profissional. Seja você uma pessoa já experiente na tecnologia, seja você uma pessoa que está querendo entrar nesse mundo tecnológico, seja você uma pessoa curiosa, porque afinal de contas tecnologia tem movido tudo na nossa vida atualmente. Tecnologia é fundamental e a Alura oferece cursos incríveis para tudo que você quiser, seja do ponto de vista da curiosidade, principalmente do ponto de vista profissional. Daniel, até 35% de desconto com o link que está na descrição desse episódio para você saber sobre programação, sobre inteligência artificial, sobre tudo que você precisa de linguagem, né, da internet, linguagem tecnológica. Não perde essa oportunidade, não. 35% de desconto lá no link que está na descrição do nosso episódio. Condições especialíssimas, né, para os amigos e amigas do Petit Jornal, gente. Clique no link, conheça a plataforma da Alura, você vai se encantar. Tem também o aplicativo, cursos, conhecimento para o letramento tecnológico para os mais diferentes níveis de conhecimento. Fica aqui a nossa recomendação da maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. Daniel, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando sobre o aparecimento, né, não físico ainda, mas uma manifestação por parte do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. Khamenei, Daniel, ele hoje escreveu uma nota que foi lida na televisão, então foi lida por um narrador na televisão, e que disse que o Irã vingará o sangue dos seus mártires e que manterá o Estreito de Hormuz fechado como um instrumento de pressão sobre o inimigo. A gente vai falar sobre o Estreito de Hormuz daqui a pouquinho, né, porque tem uma pequena mudança, né, na maneira pela qual o Irã está se referindo ao Estreito de Hormuz, mas me chamou a atenção, Daniel, que essa foi a primeira manifestação de Mojtaba Khamenei, exatamente no tom que a gente estava falando desde que ele foi escolhido, que não é um tom de conciliação, né, com os Estados Unidos e Israel, não é um tom de vamos negociar, não é um tom de, por favor, parem de nos atacar, ou então vamos para a mesa de negociações, ou então vamos fazer a paz. Não é, aliás, a gente já falava sobre isso, né, Daniel? A ideia que se tinha no momento em que Mojtaba Khamenei foi escolhido como novo líder supremo é exatamente de uma postura muito aguerrida do Irã em direção à resistência, né, perante o ataque de Estados Unidos e Israel. E aí, em parte, Daniel, a mensagem que ele escreveu, ela dá uma série de recados também para os aliados regionais do Irã. E esse aqui é um ponto que agora, Daniel, me parece
que vai começar a ser central nessa guerra. Eu tenho a impressão, Daniel, de que os Estados Unidos, quando planejaram essa guerra, imaginaram que podia ser uma guerra que eles sabiam o momento no qual a guerra ia terminar. Ou pelo menos poderiam controlar, né, Tagui? Poderiam controlar o momento que a guerra terminaria. Uma série de informações que vem de Washington, aliás, Daniel, começam a dar conta de que a decisão de começar a guerra não foi nem tomada por funcionários de carreira, por exemplo, do Departamento de Estado ou do Departamento de Defesa. Foram decisões tomadas a portas fechadas por Trump com empresários. Empresários que muitas vezes têm uma série de interesses no Oriente Médio, têm uma série de interesses com relação ao petróleo, tem uma série de diversos interesses que não necessariamente são os interesses dentro dos próprios Estados Unidos. Tanto é que o público americano não está lá muito satisfeito com essa guerra, né? Tá achando que, pô, é uma guerra lá longe, tá gastando um dinheiro, uma grana e tal, e tá prejudicando, por exemplo, quando sobe o preço da gasolina, pelo fato de que você tem uma crise relacionada ao petróleo. E um dos elementos que o Irã tem nas suas mãos para prolongar essa guerra, além do que os Estados Unidos podem desejar, é a velha estratégia iraniana de espalhar seus aliados pela região. Não é de hoje, Daniel. Assim, o que me impressiona é que as pessoas se surpreendam com essa estratégia. Desde 1979, quando aconteceu a Revolução, o Irã sabia que era um país isolado, não tem muitos outros países aliados na região, como até hoje não tem. São poucos, né? Tem um ou outro, tinha a Síria, que também já não é mais e tal. Então, o que o Irã fez foi criar, né, se juntar com grupos aliados. Então, em 82, foi lá e financiou o Hezbollah. A partir de determinado momento, começa a ter uma proximidade maior junto ao Hamas, vai ter os Houthis no Iêmen, você vai ter grupos xiitas pró-Irã no Iraque, você vai ter grupos pró-Irã na Síria, e são exatamente esses grupos que estão sendo convocados por Mojtaba Khamenei no seu discurso. Não por acaso, Daniel, a gente teve pela primeira vez na história um ataque combinado de Hezbollah e da Guarda Revolucionária do Irã contra Israel. O grupo libanês, por exemplo, né, o Hezbollah, disparou 200 mísseis e 20 drones contra Israel. É verdade que pouquíssimos deles chegaram ao território israelense, uma boa parte deles, quase todos, foram interceptados. E não importa. A lógica do Hezbollah, e isso está sendo dito inclusive por fontes lá no Líbano, o objetivo do Hezbollah não é necessariamente com esses ataques atingir o território israelense, mas é levar a um estresse, a um cansaço da defesa israelense. Claro, toda vez que você tem que interceptar um míssil ou um drone, muitas vezes de baixo custo, você está utilizando armamentos que podem fazer falta depois. Então você vai testando tempo de reação, você vai cansando a defesa israelense até chegar num ponto no qual finalmente você consiga algum êxito. A gente tem, por exemplo, no Iraque, Daniel, milícias xiitas iraquianas realizando 31 ataques nas últimas 24 horas. A gente estava ouvindo falar pouco desses grupos, né? Grupos pró-Irã no Iraque, que estão lá há bastante tempo, né? Tem um contato constante com o governo iraniano, estavam sendo muito discretos. Agora já começam, portanto, a agir, já começam a se mostrar presentes, o que gera, portanto, um tensionamento. E o que mais me chamou a atenção foi que a gente começou a ter sinais de que quem vai entrar nesse conflito, e aliás eu achei até que estava demorando, são os Houthis no Iêmen. O fato, Daniel, é que você tem o líder dos Houthis, que é o Abdul Malik al-Houthi, que sinalizou que pode interromper a navegação ao redor da Península Arábica. Por que isso é importante, Daniel? Porque uma parte do petróleo saudita, que normalmente seria escoado pelo Golfo Pérsico, e não vai porque o Estreito de Hormuz está interrompido, e a gente vai falar sobre o Estreito de Hormuz daqui a pouquinho, foi redirecionado em direção ao Mar Vermelho. Ora, Daniel, se você fecha também o Mar Vermelho porque se torna perigoso demais, uma vez que os Houthis podem se tornar uma ameaça ainda maior no Mar Vermelho, a Arábia Saudita ela fica sem poder escoar seu petróleo para lugar nenhum. Lembrando que a Arábia Saudita tem pouquíssimos gasodutos que levam para fora da Arábia Saudita. Normalmente o gasoduto ele vai levar a algum porto, ora no Golfo Pérsico, ora no Mar Vermelho. Ou seja, Daniel, o chamado eixo da resistência, sobre o qual a gente ouve falar há tanto tempo, ele está se mobilizando agora. O fato, Daniel, é que esse eixo da resistência está entendendo que se acontecer alguma coisa com o regime iraniano, não vai sobrar nada dessa galera. O Hezbollah vai ser demolido,
você não vai ter apoio para os Houthis, você não vai ter apoio para esses grupos xiitas no Iraque, esses grupos pró-Irã no Iraque. Então, são grupos que estão de fileiras cerradas com o governo iraniano, e isso pode sim levar essa guerra a se tornar muito mais incômoda do que vinha sendo até agora para Estados Unidos e Israel. Só um último detalhe, Daniel, eu te passo a palavra. O Irã, por exemplo, começou a dizer hoje que instalações de produção de gás natural israelense no Mediterrâneo são alvo. Israel teve que suspender a produção de gás natural por precaução. Ora, Daniel, se Israel para de produzir gás natural no Mediterrâneo, para de chegar gás natural no Egito e na Jordânia, que são 2 aliados americanos. Olha o tamanho do efeito dominó que isso aqui pode trazer, e eu já não tenho mais tanta certeza, na verdade nunca tive, de que os Estados Unidos conseguem parar essa guerra na hora que eles, Estados Unidos, determinarem. Me parece que os efeitos eles podem ser mais duradouros do que os Estados Unidos gostariam, Daniel. E no dia de hoje, Tanguy, circulou na imprensa a informação de que você tem alguns relatórios da inteligência dos Estados Unidos indicando que a liderança do Irã continua praticamente intacta. E as avaliações afirmam que o regime não corre risco imediato de colapso e mantém o controle sobre o país e sobre a população iraniana. E é interessante também destacar que há poucos dias o Donald Trump descartou a possibilidade de utilizar uma incursão curda proveniente do Iraque no Irã. O relatório, inclusive, sugere ali que o Donald Trump teria tomado essa decisão porque os curdos não possuem armamento suficiente, não têm contingente militar para enfrentar as forças iranianas. E também chamou muito a atenção que no dia de hoje nós tivemos a Agência Internacional de Energia afirmando que a guerra no Oriente Médio está causando a maior interrupção no fornecimento de petróleo da história. Países produtores do Golfo Pérsico estima-se que tenham diminuído a sua produção em pelo menos 10 milhões de barris por dia. Aqui estamos falando de Iraque, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. A Agência Internacional de Energia, ela destacou que retomar a produção normal de petróleo pode levar semanas ou até meses se a guerra fosse interrompida agora, o que não acontecerá. Afinal, para retomar a produção em níveis normais, você precisaria do retorno de trabalhadores aos campos petrolíferos, a restauração da infraestrutura e também a normalização da logística e da segurança na região. Quando a gente está falando da produção de petróleo, como qualquer outra indústria de grande volume, você tem ali uma série de peças e etapas que precisam ser coordenadas justamente para que a produção e a distribuição flua. Não é simplesmente chegar num poço de petróleo, apertar um botão, bombear para dentro de um navio e o navio segue viagem rapidamente. Não é assim que funciona. Você precisa de navios chegando, você precisa de reorganização da estrutura produtiva, dos trabalhadores, você precisa reparar toda a logística e todos os equipamentos que eventualmente foram danificados. E confiança também, né, Daniel? E confiança, claro. E confiança também, né? Você tem que confiar que vai continuar fluindo, que vai funcionar, que não vai ter outra guerra daqui a 2 semanas. E confiar significa botar dinheiro. Confiar significa você mandar um navio caro. Confiar significa restabelecer o seguro daquele navio. Confiar significa mandar os trabalhadores voltarem para que a produção possa ser restabelecida, reinvestir em equipamentos que tenham sido eventualmente danificados e manutenções necessárias para o restabelecimento da produção normal. No dia de hoje, nós tivemos o barril de petróleo voltando à casa dos $100, numa escalada importante. Afinal, a gente observa que não há nenhuma perspectiva dessa guerra ser encerrada no curto prazo. E eu fico imaginando, Tanguy, quando relatórios de inteligência acabam vindo a público, acabam tendo informações divulgadas, que pessoas que produzem esses relatórios, que certamente são experientes, pessoas experimentadas que trabalham ali para o governo dos Estados Unidos, devem olhar para o presidente Trump e pensar o seguinte: presidente, o senhor realmente acha que todos os seus antecessores não cogitaram uma guerra contra o Irã? Você realmente acha que uma guerra contra o Irã não foi pensada antes de você?
Você realmente acha que não havia motivos para os seus antecessores não avançarem nessa direção? Hesitarem muitíssimo nessa direção? O Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos a atacar o Irã, isso aconteceu no ano passado, e neste ano ele entra numa guerra frontal contra o Irã. Isso é muito sério, quer dizer, você está falando de um país poderoso que está tendo condições, não de enfrentar os Estados Unidos de igual para igual, mas permanecer no poder e, acima de tudo, desorganizar completamente uma região que não é exatamente estável e uma região que é super sensível para a economia mundial por conta da gigantesca produção de energia. Uma coisa que a gente comentava hoje, né, Daniel, fora da gravação aqui, é que essa é a guerra que os Estados Unidos estão entrando, e olha que os Estados Unidos foi em guerra desde 1945 com o país mais poderoso, né? Os Estados Unidos não entraram em nenhuma guerra com nenhum país que tivesse um poder parecido com o do Irã. O Irã, ele pode parecer frágil militarmente quando você compara com o poderio dos Estados Unidos ou até com Israel, mas é um país, de fato, mais poderoso com o qual os Estados Unidos entraram em guerra desde 1945. E, aliás, Daniel, eu prometi que ia falar um pouquinho sobre Hormuz. Hoje a gente tem uma declaração do vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, tá? Que disse que o Estreito de Hormuz não está tecnicamente fechado, mas está sob controle absoluto das forças iranianas. O que ele quis dizer com isso, Daniel, é que o Irã agora exige que qualquer navio que deseje transitar pelo Estreito de Hormuz coordene as suas ações com o exército iraniano, né, com o exército da República Islâmica e com a Guarda Revolucionária do Irã. Ou seja, o que ele está dizendo é: navios iranianos, por exemplo, vão continuar passando e vão ter mercado. Navios que levem o petróleo, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Irã, para aliados desses, países do Golfo que eventualmente sejam hostis a nós, a gente não vai deixar passar, ou seja, há a exigência de uma permissão explícita de Teherã para que esses navios passem. Me lembrou muito, Daniel, o mecanismo que a OPEP tomou em 1973 no choque do petróleo. O choque do petróleo de 73, né, que seguiu a guerra do Yom Kippur, né, o momento no qual você teve uma daquelas guerras entre Israel e os países árabes, não foi a interrupção da venda de petróleo, foi: eu vou vender petróleo para quem eu quiser. O Brasil, por exemplo, conseguia comprar petróleo. Países aliados dos Estados Unidos e aliados de Israel não conseguiam, e me parece que é mais ou menos esse o jogo que o Irã está fazendo por agora. E trazendo alguns dados, né, Tanguy, para tangibilizar o que você está dizendo, dados de rastreamento oferecidos pela tankertrackers.com, que acabam fazendo esse monitoramento por satélite do deslocamento de petroleiros naquela região, aponta que entre 28 de fevereiro e 11 de março, as exportações iranianas ficaram entre 1,1 e 1,5 milhão de barris por dia, a depender ali também do dia, e claro que existe ali uma margem de variação dessas estimativas. Para a gente ter uma base de comparação, em 2025, a média de exportações iranianas foi de 1,6 milhão de barris. Ou seja, você está tendo ali uma oscilação entre 1,1 e 1,5. No ano passado, a média era de 1,6. Houve impacto sobre a produção iraniana? Muito provavelmente sim. Houve impacto sobre as exportações iranianas? Muito provavelmente sim. Mas mesmo assim, o país está conseguindo manter ali níveis de produção e de exportação bastante satisfatórios, o que corrobora com essas argumentações que o governo iraniano vem trazendo, de que eles têm controle sobre o Estreito de Hormuz, e ao ter controle sobre o Estreito de Hormuz, eles dizem quem passa e quem não passa. E os navios iranianos, os petroleiros iranianos, estão passando. Mais um elemento que ajuda a explicar um pouco desse contexto e da força do Irã. E, de novo, a gente falou sobre isso em episódios anteriores, até antes dessa guerra. O Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz há muito tempo. Meu Deus, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, mas é sério? É sério que você não considerou essa possibilidade? É sério que você achou que você ia bombardear o Irã durante dias e dias e o regime iraniano não ia fechar o Estreito de Hormuz? Claro que ia fechar. No ano passado você teve aquele ataque forte dos Estados Unidos, já houve ali um temor, será que o Irã vai fechar, não vai fechar? Como foi um ataque pontual e depois o Irã, de maneira até meio coreografada, acabou retaliando, eles mantêm a coisa aberta e o fluxo regular.
E naquele momento o parlamento determinou o fechamento, né? Não foi fechado na prática, mas o parlamento votou e falou, vamos fechar. E o governo acabou resolvendo de outra maneira, mas o fechar o Estreito de Hormuz está no léxico, né, do Irã há muito tempo. É interessante também destacar como o Donald Trump ele é muito errático e ao longo desses últimos dias ele vai e volta, e em declarações recentes ele disse que a alta do petróleo pode gerar ganhos para os Estados Unidos. Isso é verdade, é verdade. Segundo ele, os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo, o que faz com que preços elevados aumentem as receitas do setor energético americano, o que é verdade também. Os Estados Unidos são exportadores líquidos de petróleo. Eles importam petróleo e exportam petróleo, só que eles exportam mais do que importam. E o que acaba acontecendo é que os Estados Unidos realmente têm a maior produção de petróleo do planeta e isso beneficia empresas de energia dos Estados Unidos. Ele também apontou que a prioridade estratégica é impedir que o Irã obtenha armas nucleares. O que não está nem um pouco claro é que, através dessa guerra, o governo dos Estados Unidos vai conseguir atingir esse objetivo. E, claro, quando a gente está falando de alta do preço do barril de petróleo, empresas de energia, petroleiras americanas, vão ganhar mais dinheiro, vão ter lucros maiores. Você tem ali a balança comercial americana sendo positivamente impactada. Agora, vai dar inflação, né? Vai dar inflação nos Estados Unidos. E a gente sabe como a inflação foi absolutamente mortal para a popularidade do Biden, né? Isso vai diminuir a affordability, né, do americano, quer dizer, o poder de compra do americano. Isso vai irritar profundamente o americano. Aliás, já está irritando, porque no caso dos Estados Unidos, os reajustes nas bombas de combustível acabam sendo instantâneos conforme você vai tendo variações no preço do petróleo. Imagina, você chega no posto de gasolina, subiu a gasolina. Ah, meu Deus. Aí chega no dia seguinte, subiu de novo. Aí chega no terceiro dia, subiu de novo. Ou então, às vezes, no mesmo dia, chega a subir mais de uma vez. É algo muito irritante para o consumidor americano e traz também efeitos inflacionários em cascata. Afinal, o petróleo é insumo por uma série de setores, por uma série, inclusive, de mecanismos de transporte e por uma série de indústrias. Vai ter um efeito colateral pesado. O Trump sabe disso, deve estar preocupado com isso, mas ele achou ali que a guerra poderia ser resolvida rapidamente. Como não está sendo resolvida, ele tem que buscar uma saída honrosa ou então permanecer e seja lá o que Deus quiser até atingir os seus objetivos, mas de qualquer maneira ele tenta pintar aí que a situação não é tão grave assim, que os Estados Unidos podem lucrar bastante com essa guerra. Por falar, aliás, nesse elemento financeiro, Daniel, que você estava comentando agora, a gente teve uma estimativa de quanto que a guerra já custou até agora para os cofres dos Estados Unidos. Daniel, 11,3 bilhões de dólares só nesse início agora. Você imagina quanto é que isso pode custar se você tem uma guerra mais prolongada. A gente está falando, Daniel, sobre algo que se assemelha ao PIB de Montenegro, por exemplo, né? Montenegro na Europa tem um PIB de mais ou menos 11 e pouquinho bilhões de dólares. Então, só para a gente ter uma noção da quantidade de dinheiro, e isso vai acabar levando, portanto, a uma demanda, né, por parte do executivo de um financiamento adicional por parte do Congresso, né? Vai pedir uma autorização e estimativas internas dizem que o governo pode pedir até 50 bilhões de dólares adicionais para poder sustentar o esforço de guerra. Outra informação, Daniel, a gente viu, né, que naquele primeiro dia de guerra houve uma escola que foi atingida no sul do Irã, mais especificamente em Minab. E a gente tem uma estimativa de que 150 estudantes tenham morrido. Eu lembro que na época, Daniel, teve uma série de discussões, será que foi mesmo, será que não foi o regime iraniano e tal? E começam a surgir uma série de evidências, Daniel, que mostram que não, foi provavelmente um míssil Tomahawk americano que atingiu em cheio essa escola com 150 crianças que morreram, né, que pereceram nesse ataque. Ao que tudo indica, ali naquela região havia uma base de mísseis da Guarda Revolucionária do Irã, mas que já não estava nesse lugar há muito tempo. Aliás, é uma escola que tinha, inclusive, presença na internet, tinha site, todo mundo, enfim, era fácil você saber que ali era uma escola, mas, de qualquer maneira, o governo americano tentou, né, até agora não comentou e tudo, mas as imagens que se tem mostram que era, sim, um Tomahawk americano, né, foi um Tomahawk americano que atingiu essa escola. E um outro elemento, Daniel, que eu achei importante também,
A gente teve, ao longo dos últimos dias, a divulgação de um documento que o FBI, esse documento diz que o FBI alertou os departamentos de polícia da Califórnia, informando que eles tinham uma informação antiga e que, ao que a gente sabe até agora, não foi atualizado ainda, de que o Irã planeja um ataque surpresa utilizando drones contra a costa oeste dos Estados Unidos. Segundo esse relatório, o Irã ele teria presença pela região. Isso poderia estar em navios camuflados, né? Então navios que eventualmente tivessem outra finalidade, mas você estivesse transportando drones iranianos e até mesmo junto com cartéis mexicanos. E que esses drones já estariam na região esperando, teoricamente, o momento correto para fazer ataques contra cidades ou instalações importantes da costa oeste dos Estados Unidos. Segundo esse relatório, né, que foi divulgado, não há novas informações sobre isso. Então não dá para saber se é uma informação que, no fim das contas, foi descartada, a gente achava que podia ter, mas, no fim das contas, nada mais apareceu, ou se simplesmente não se sabe muita coisa e esse ataque pode acontecer. Mas o fato é que há um alerta, né, particularmente em estados da costa oeste dos Estados Unidos, que falam sobre a possibilidade do Irã ter recursos ali na região para eventualmente fazer ataques contra a costa oeste dos Estados Unidos, o que seria algo muito grande, né, Daniel? A gente vê que os Estados Unidos são um país que, por conta das suas proteções naturais, né, o oceano de um lado, o oceano do outro, raramente são atingidos no seu território. Foi por isso, aliás, que o 11 de setembro foi tão impactante, né? E mesmo assim não foi um país, né? Foi um grupo, né? Foi a Al-Qaeda, que tinha ali, claro, o apoio do Talibã, que naquele momento governava o Afeganistão, mas não era um país. Atacar os Estados Unidos, um país atacar os Estados Unidos, diretamente no seu território, a gente não vê desde 1941, desde Pearl Harbor, né? Não é comum que isso aconteça, mas enfim, há um estado de alerta. Inclusive o escritório do governador Gavin Newsom, né, da Califórnia, afirmou que está trabalhando ativamente com autoridades federais para proteger as cidades ali da Califórnia. Então, algo a se ficar atento, né? Não dá para saber se algo vai acontecer, mas de qualquer maneira o alerta já fala por si só, Daniel. Tanguy, terminamos aqui o nosso episódio com uma nota um pouco mais leve, a geleia da Shakira de hoje. Vambora, Daniel, o que você traz pra gente aí hoje? No último sábado, Tanguy, nós tivemos ali na Flórida um encontro que foi intitulado Escudo das Américas, né? Um evento realizado pelo Donald Trump com líderes do continente, considerados mais alinhados ao Washington, mais alinhados aos Estados Unidos. A ideia do evento era promover liberdade, segurança e prosperidade, combater cartéis, gangues e narcoterrorismo, enfrentar imigração ilegal, impedir interferência estrangeira no hemisfério. Tem nome e sobrenome, é República Popular da China. Pois bem, Tanguy, a conta da República Popular da China, ou melhor, da Embaixada da República Popular da China nos Estados Unidos, resolveu publicar um vídeo debochando dessa história. A Embaixada da China, ela publicou uma animação feita com inteligência artificial ironizando o encontro. O vídeo divulgado, ele mostra uma águia de cabeça branca, símbolo dos Estados Unidos, apertando um botão enquanto os membros que estavam ali participando da reunião, que eram animais, que eram pássaros brancos, muito indefesos, acabam sendo engaiolados pelos os Estados Unidos, ou seja, por essa águia de cabeça branca, sugerindo, óbvio, que os Estados Unidos estão querendo amarrar, prender, eliminar a liberdade desses pássaros menores, desses pássaros da região do continente americano. Eu acho interessante, Tanguy, porque agora a disputa internacional é através de vídeos de inteligência artificial. Aliás, o Irã tem produzido vários, inclusive, utilizando Lego, utilizando diferentes temáticas com o objetivo de tentar difundir a sua narrativa, o seu lado da história na guerra que nós temos observado nesses últimos dias. De qualquer maneira, temos aqui um vídeo, se você tiver curiosidade, vá lá no Instagram da Embaixada da China nos Estados Unidos, que o vídeo está lá disponível e você pode assisti-lo de forma completa. Essa águia de cabeça branca, malvada, que está engaiolando, prendendo pássaros brancos indefesos. Eu queria dizer, Daniel, que se a guerra agora for de meme, temos uma potência adormecida na América do Sul que na hora que entrar nesse tabuleiro, meu amigo, não vai sobrar pedra sobre pedra, tá? Na hora que o Brasil começar a fazer videozinho dando indireta para um lado, indireta para o outro, aí eu quero ver
China, Estados Unidos, Irã, Rússia, Ucrânia e tal, não vai ficar pedra sobre pedra. Fica aí o Ministério dos Memes do Brasil. Mobilizem suas forças, porque a qualquer momento vocês podem ser chamados a agir. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua companhia, né, enquanto a gente grava esse período aqui, um período de momentos enlouquecedores, né, da política internacional. E se você quer saber mais, se você quer mais conteúdo, acessa lá peticursos.com.br. Aliás, a gente acabou de oferecer um curso sobre tecnologia, tá? Em que a gente falou exatamente sobre o impacto da tecnologia na política, na economia e tal. E tudo isso tem tido um impacto muito grande na maneira pela qual a gente vê até as alfinetadas, Daniel. Até as indiretas. Até outro dia era, vou expulsar embaixador. Ah, o seu embaixador está expulso. Agora não, agora é mais divertido, agora tem videozinho, né? Então acompanha lá, peticursos.com.br, porque a gente fala muito sobre esse contexto tecnológico e como é que ele impacta o cenário internacional e, no fim das contas, as nossas vidas também. Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam na manutenção do nosso projeto. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, que tem um trabalho bastante artesanal e conta bastante com os seus apoiadores, precisa bastante da ajuda de seus apoiadores. E por isso registramos sempre aqui o nosso agradecimento e o nosso carinho a cada um de vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias formas. Tem a chave Pix, é uma maneira prática e instantânea de apoiar o Petit, dá inclusive para ativar o Pix recorrente, chave Pix no descritivo. Tem o link do Apoia-se, o link do Patreon, que acaba sendo bacana para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Amanhã tem Petit Invest às 9 da manhã. Vai, claro, para o seu feed. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.